Herobrine, personagem de uma creepypasta e um dos maiores ícones da comunidade de Minecraft. Qualquer fã do game com certeza já ouviu falar dessa lenda pelo menos uma vez. Mas você já se perguntou como essa história surgiu? E será que tudo isso é real? Bem, é sobre isso que eu vou falar agora. Pegue sua espada, uma armadura e um pouco de comida para adentrarmos profundamente na lenda de Herobrine. Capítulo 1 O nascimento de uma lenda. O primeiro vestígio de Herobrine apareceu em uma imagem que conta em detalhes o encontro de um player com a entidade. Foi postada no fórum 4chan, mas não recebeu muita atenção na época. O relato contava como Herobrine tinha aparecido no jogo single player de alguém, bagunçando o mapa com várias pirâmides e túneis 2x2. Essa é a primeira mídia que existiu em relação a Herobrine e que o nomeou assim. Se existiu outra mídia antes, é desconhecida. Recentemente comecei um jogo em um novo mundo no modo sobrevivência single player em Minecraft. Tudo parecia normal, comecei a cortar árvores e a criar uma mesa de trabalho. Notei que algo estava se movendo no meio do nevoeiro. Achei que fosse uma vaca e comecei a persegui-la para juntar pele e fazer uma armadura. Mas não era uma vaca, era outro personagem com skin padrão e estava olhando para mim. Seus olhos estavam vazios, não vi a bolha onde fica o nome do jogador sobre sua cabeça. Verifiquei 2 vezes se eu realmente não estava no modo multijogador. Ele não ficou muito tempo, olhou para mim e fugiu em meio ao nevoeiro. Eu o persegui por curiosidade, mas ele desapareceu. Continuei o jogo sem saber o que pensar. Quando eu estava explorando o mundo, encontrava coisas que não poderiam ser feitas com o gerador de mapas. Túneis 2x2 feitos com pedras, pequenas pirâmides de areia sob o oceano, árvores com folhas cortadas. Eu realmente cheguei a pensar que havia outro jogador no nevoeiro, mas nunca fui capaz de vê-lo melhor. Tentei aumentar minha distância de visão sempre que o via, mas não obtive sucesso. O jogador salvou o mapa e foi a fóruns para ver se mais alguém havia encontrado essa estranha criatura. Porém, não obteve nada relevante. Ele criou seu próprio tópico para falar sobre o que estava acontecendo e perguntar se alguém também passou por isso. Só que em menos de 5 minutos, seu post foi derrubado. Ele tentou novamente e de novo o post foi excluído. Após isso, ele recebeu uma mensagem privada de um usuário chamado Herobrine, que dizia: pare. Quando ele tentou entrar no perfil desse usuário, só falava que a página não estava sendo encontrada. O jogador recebeu um e-mail de outro usuário. Ele dizia que os moderadores do fórum eram capazes de ler as mensagens dos usuários, então era mais seguro se comunicar por e-mail. Logo depois revelou que também havia visto aquele jogador misterioso e que tinha uma pequena lista de outros jogadores que também ouviram. Passado-se um mês desde esse e-mail, várias pessoas que encontraram o jogador misterioso começaram a procurar informações sobre o usuário Herobrine e descobriram que esse nome era frequentemente usado por um jogador da Suécia. Depois de coletar informações, descobriu-se que era o irmão de Notch, o criador do jogo. Então, o player pessoalmente enviou um e-mail a Notch perguntando se ele tinha um irmão. Segundo ele, Notch respondeu de forma curta e direta: sim, mas ele não está mais entre nós. O player nunca mais viu o jogador misterioso desde aquele primeiro encontro, e não houve mais mudanças nos mundos. Só temos essa captura de tela, que é a única evidência de sua existência. E foi assim que tudo começou. Capítulo 2 Farsas, Copland e Patmos. Mais tarde, outro acontecimento daria mais relevância à história de Herobrine, graças ao streamer Copland. Copland tinha jogado em um mundo normal, como sempre fazia, mas estava estranhamente evitando uma sala que ele havia construído nomeada de Work in Progress, ou seja, trabalho em andamento. Aos 20 minutos e 45 segundos da live, ao entrar na sala, Copland encontrou Herobrine. O streamer apenas gritou, correu para fora da sala e encerrou a transmissão. Copland se mostrou abalado no chat e depois publicou mensagens em fóruns linkando ao vídeo para espalhá-lo, na esperança de tirar mais reações semelhantes à dele. Depois de um tempo, Copland começou a transmitir novamente, mostrando estar com medo. Logo depois anunciou que iria excluir o mundo, para nunca mais se encontrar com Herobrine. E bom, incrivelmente, tudo isso foi uma farsa. Copland fez um Photoshop de Herobrine em várias capturas de tela para mostrar no chat. O streamer havia tomado gosto por aquela história que encontrou na internet e queria dar mais relevância a ela e fazer parte dela também. Então, após enganar o chat com os prints, ele decidiu encenar essa farsa. Ele mesmo explicou tudo em um e-mail. Copland preparou tudo na sala Work in Progress antes de iniciar a live. O Herobrine mostrado pelo streamer era uma pintura do próprio jogo retexturizada. Todas as reações dele eram fingimento. Depois que encerrou a live por alguns minutos, ele removeu aquela pintura, voltou a transmitir para continuar sua encenação e anunciou que iria excluir aquele mundo. Patmos.
Após a transmissão de Copland, outro streamer chamado Patmos fez sua falsa versão de Herobrine que estava a flutuar sobre um rio de lava. Copland não sabia que Patmos faria isso e revelou ter ficado triste com essa ação do streamer, porque o próprio admitiu a sua esposa que era tudo falso, em live. Era uma troll. Após a revelação, Patmos fingiu um crash no jogo e o fechou. Copland não gostou nem um pouco disso, pois levaria as pessoas a acreditarem que o seu Herobrine também era falso. E bom, sabemos que realmente era falso, né? Como última ação e contribuição para a lenda, Copland criou um site chamado ghostindthestream.net. Ao clicarem no link do site, os usuários eram direcionados a uma página que apresentava o rosto de Steve com olhos humanos se movendo freneticamente. Muito perturbador. Abaixo de tal imagem, havia uma porção de caracteres e letras, como um tipo de enigma. Após a remoção de todos os caracteres não alfabéticos, uma mensagem foi revelada. Era um texto de uma creepypasta intitulada Wake Up, que fala sobre pessoas que vivem em um mundo de fantasia e precisam acordar. Depois disso tudo, Copland continuou afirmando que Herobrine existia por cerca de um ano. Capítulo 3. Depois da lenda. Note. Sim, obviamente, o Notch está ciente da lenda de Herobrine, e já disse várias vezes que nunca existiu Herobrine, e que não tem irmãos mortos. É irreal. Outros membros da equipe do jogo também já falaram diversas vezes que essa entidade nunca esteve no game, mas, uma vez quando questionado sobre, Notch disse, não é real, mas pode ser. Não havia um Herobrine, mas Notch sugeriu que estava planejando adicioná-lo depois. Na Minecon 2010, Notch confirmou que Herobrine estaria no jogo, mas tempo depois, um ADM de uma página sobre o Herobrine perguntou ao Notch se o personagem seria adicionado, e ele disse, não tenho planos de adicionar Herobrine como está, mas gosto dos rumores. Ou seja, ele planejava adicionar o Herobrine, só que não da forma que conhecemos. O tempo foi passando e Notch continuou afirmando que nunca existiu Herobrine dentro do game, e que tudo não passava de uma lenda. Aparições oficiais. Apesar de não estar presente sendo um personagem dentro do jogo, ele já foi visto em pôsteres, materiais promocionais e outras mídias da Mojang. No pôster do evento Fim de Semana de Casamento, onde Notch comemorou seu casamento dando uma cópia gratuita de Mine para todos que comprassem o jogo, podemos ver ali, escondido, o Herobrine. No logotipo da Minecon 2011, podemos vê-lo mais uma vez, e na Minecon Xbox, tivemos uma estátua dele na mesa do evento ao lado de uma do Steve. Em uma capa do Facebook da Mojang, intitulada Piquenique de Verão, vemos o Herobrine encostado numa árvore. E por fim, o vemos novamente na capa do livro Lego Microworld. Todas essas aparições são obviamente uma brincadeira interna da equipe. Eles já brincaram outras vezes colocando na descrição de algumas atualizações a frase Herobrine removido. Mas óbvio, é só uma brincadeira. Capítulo 4. Atualmente. Atualmente, como Minecraft passou de Notch para novos desenvolvedores, a chance de Herobrine aparecer em uma nova atualização é praticamente zero. Um desenvolvedor do jogo tweetou, nós não planejamos em momento nenhum adicionar Herobrine, eu duvido que isso mudará. É família, parece que jamais veremos Herobrine em um lançamento oficial de Minecraft. Muitos acreditam que o Disc 11, ou seja, o disco 11 do jogo, tem ligação com a lenda de Herobrine. Porém, o Sir418, compositor oficial das músicas do game, afirmou que não pode falar nada sobre este disco, mas que não tem absolutamente nenhuma ligação com Herobrine. A seed para o mundo usado na imagem que deu origem a toda essa lenda é essa, com a posição do jogador nessas coordenadas na versão alpha 1.0.16 de Minecraft. O mapa e a localização foram encontrados depois de muito tempo de pesquisas e procuras do grupo nomeado de Minecraft at Home. Como foi dito, jamais veremos o Herobrine numa versão do Mine, mas os mods estão aí, né, para termos essa experiência louca com essa entidade. De qualquer forma, não podemos negar, apesar de não ser real, o Herobrine fez muita gente olhar o Mine de uma forma diferente. E uma boa parte do sucesso que o jogo tem até hoje é por conta dessa lenda, que está eternizada por toda a internet e na mente de cada jogador.